Esse vídeo é uma continuação da nossa conversa sobre como criar filhas fortes numa sociedade líquida. Essa conversa é inspirada no livro da doutora Meg Meeker e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma autoanálise para mães. Essa autoanálise tem como objetivo avaliarmos se a forma como estamos criando a nossa filha está acontecendo graças à nossa bagagem da infância ou se estamos criando elas e educando elas de uma forma realmente consciente. É inevitável, como mãe ou como pai, trazer alguma bagagem, trazer a experiência, a influência que a nossa infância, a nossa adolescência teve. Mas é muito importante que a gente não faça as coisas só por fazer, que a gente não vá vivendo um dia após o outro e educando só na base do improviso. Por isso essa autoanálise é tão importante. Ela vai te ajudar a identificar alguns sentimentos que você tem sobre o seu próprio passado e se você está conduzindo a educação da sua filha baseada nesses sentimentos ou de uma forma realmente consciente e bem pautada. Aqui eu recomendo que enquanto eu faço as perguntas, você vá pausando o vídeo para escrever num bloco de papel ou então no bloco de notas do celular as respostas para as perguntas que eu vou te fazer. Nessa autoanálise para mães que querem criar filhas fortes, a doutora Meg sugere que a primeira coisa nessa autoanálise seja escrever como você se sentia em relação a você mesma na infância. Você se sentia amada? Você se sentia incentivada? Você se sentia forte, importante? Ou você tinha que conviver com uma vergonha, de certa forma até crônica, com medo ou até nojo de você mesma? É importante você enfrentar essa questão e escrever sobre isso, pensar sobre isso. Essa informação já é muito importante porque é provável que você projete na sua filha uma parte ou a totalidade desses sentimentos que você teve como filha, quando criança ou adolescente. A segunda parte dessa autoanálise requer muita honestidade. Você precisa ser sincera sobre as suas crenças e sentimentos sobre a sua menina. As nossas filhas vão ser fortemente influenciadas pela forma como nós as vemos. Se você acredita que a sua filha vai ser uma fracassada quando ela crescer, ela será. Agora, por outro lado, se você acredita que ela é um dom que te foi dado e que o seu trabalho é criá-la, cuidar dela e guiá-la à medida que ela vai compreendendo quem ela é, então a sua filha vai acreditar que é valiosa. Ela vai enxergar ela mesma como um presente e você como a guardiã desse tesouro. E aqui a doutora Meg, inclusive, fala que ela pode garantir que toda garota quer se sentir como um presente para os pais. E nós que fomos filhas e somos filhas, podemos confirmar isso também, não é? E muitos pais, muitas mães partem do princípio de que as filhas sabem do seu próprio valor, mas isso não é verdade. Elas precisam ser ensinadas e esse é um trabalho que cabe aos pais. Aqui a doutora Meg traz algumas verdades que cada uma de nós deve ensinar às nossas filhas. Você é valiosa porque é minha filha. Simples. Você tem importância como ser humano e é amada por mim e pelo Deus que nos fez. Seu valor não vem do fato de você ser ou não ser popular, do número de amigos que a seguem nas redes sociais ou do que os outros dizem ou pensam sobre você. Seu valor também não vem da sua aparência. Você é valiosa porque é um indivíduo único, com dons inerentes, e o seu valor está no fato de que você os possui, não na maneira como os utiliza. E é claro que você não vai aparecer para sua filha com uma lista de palavras ou de frases e ficar falando essas mesmas palavras e mesmas frases para ela, para reafirmar esse valor que ela tem. Isso tudo se concretiza no cotidiano. Se concretiza com um ato tão simples quanto você ser carinhosa com a sua filha e se concentrar também no caráter dela, na coragem, na paciência, na bondade, na ternura, na empatia. E não se concentrar no quão habilidosa ela é tocando piano, ou quando ela faz aula de balé, ou quando ela tira uma nota alta na escola. Claro que isso é importante, mas é mais importante tentar elogiar o caráter dela, em vez de se concentrar no quão bem ou quão mal ela faz cada uma das coisas. A nossa filha não pode ter dúvidas do nosso amor incondicional por elas, nem do amor incondicional de Deus por elas. E a nossa filha valoriza o que nós dizemos para elas, elas querem ouvir o que nós temos a dizer. E se
se você assistiu o primeiro vídeo dessa nossa série sobre como criar filhas fortes numa sociedade líquida, eu espero que você lembre dessa questão, que é uma questão existencial das nossas filhas, que é: para onde eu vou? Nós devemos passar a segurança para elas de que elas são capazes de lidar com comentários maldosos, rejeições de amigos, reprovações de escolas, ou até frustrações menores, como o fato de não ter conseguido entrar numa equipe de natação que ela queria entrar, não ter conseguido entrar num clube de amigas que ela queria fazer parte. A doutora Meg justamente fala que um dos maiores presentes que nós podemos dar para as nossas filhas é a consciência de que elas são capazes de lidar com todos os percalços da vida. Todos nós precisamos ter esperança do futuro, e nem sempre ter esperança é uma coisa fácil, mas a esperança é algo que nós podemos obter primeiro pelos nossos esforços, tendo a certeza de que podemos e conseguimos lidar com todos os percalços da vida, e a partir da fé na salvação final que virá de Deus, que deseja que nós estejamos com Ele, que deseja que nós sejamos amadas para sempre. E a doutora Meg fecha esse capítulo falando que se você estiver pronta para responder essas grandes questões da sua filha, tendo essas respostas corretas, você vai poder comunicar para ela a esperança e a confiança de que ela precisa. E esse é um dom que ninguém nunca vai poder tirar dela. E isso vai mudar completamente a forma como ela vê a própria vida. Nós queremos que elas saibam quem elas são, da onde elas vieram, para onde elas vão, que elas são amadas e que elas foram almejadas e desejadas por Deus. Eu quero trazer para vocês uma classificação que a doutora Meg fez sobre tipos de mães. Isso também faz parte da autoanálise, porque conforme a gente compreende isso, a gente entende aonde nós podemos estar errando ou aonde nós podemos melhorar, enfim, ou o que nós estamos fazendo certo. Então, o primeiro perfil de mãe que a doutora Meg cita aqui são as mães carentes. As mães que acreditam que precisam ser tudo para suas filhas. Cozinheiras, conselheiras, técnicas, professoras, amigas de suas amigas. E bom, todas essas funções, claro que elas são louváveis individualmente falando, mas a doutora Meg fala que quando uma mãe acha que a filha não pode ou não vai ter uma vida plena se ela não se envolver pessoalmente em tudo que a filha faz, ela está exagerando e isso vai causar problemas. E aqui entra um testemunho pessoal que quando eu li esse perfil de mãe, né, um dos perfis que existem, que é a mãe carente, eu me identifiquei um pouco, porque essa é uma questão que passa muito pela minha cabeça, que eu tenho que estar presente 100% do tempo. Eu tenho que cozinhar a comida que elas vão comer para elas terem essa memória, eu tenho que falar com elas sobre tudo, eu que tenho que estar junto para ela estudar, eu que tenho que ser tudo. E depois que eu li esse livro, gente, eu compreendi que a minha filha não é uma extensão minha. A minha filha é uma pessoa, ela é um indivíduo. E meu papel como mãe não é ser o chaveiro dela, é criá-la para que ela possa ser forte e confiante, para que ela tenha as ferramentas necessárias para enfrentar as dificuldades, enfrentar as alegrias, enfrentar a desesperança dessa vida. Então eu me identifiquei muito com essa mãe carente, essa classificação, e eu vou continuar dizendo as outras para ver se você se identifica também e isso possa gerar uma autoanálise também no seu coração. O próximo perfil é o das mães controladoras, que são aquelas que gostam de mandar. Escolhem as roupas, as amizades e as atividades extracurriculares das filhas e determinam o que elas devem fazer enquanto estiverem em casa. Não orientam as filhas. Não é isso. Elas dominam as filhas. Algumas mães fazem isso por medo, acreditando que precisam estar sempre no controle, porque se ela não fizer isso, coisas terríveis podem acontecer. Então a gente volta aqui de novo na conversa do equilíbrio, do nosso papel fundamental como mães, que eu falei muito no primeiro episódio dessa série, que se você não assistiu, você precisa assistir, ou se você não lembra, você precisa rever, porque esse é o nosso papel central como mães, não controlar a vida delas, né? Mas passar a segurança filial para elas. A segurança materna desse vínculo eterno que nós temos. A doutora Meg fala que as ações de uma mãe controladora deixam implícito o seguinte raciocínio: eu sei quem você é, mas você não sabe. Ela vê a si própria como aquela pessoa que tem a custódia e o controle da mente das filhas. E depois de ouvirem muitas vezes que a mamãe sabe o que é melhor para você, as filhas de mães controladoras talvez comecem a duvidar de si mesmas. E até as decisões mais simples e pessoais podem enchê-las de ansiedade. E para não contrariar a mãe, essas filhas também aprendem a mentir, porque elas querem dizer apenas aquilo que a mãe deseja ouvir. Talvez você se identifique nessa parte não como mãe, mas talvez como filha, né? Como uma filha que precisasse fazer isso para agradar a sua mãe, para entrar nos moldes que a sua mãe desenhou para você. Então nós temos
temos que ter muito cuidado para não repetir isso com as nossas filhas. Um outro perfil que existe de mãe é a mãe distante. Mães distantes raramente demonstram afeto pelas filhas e raramente conversam com elas de maneira profunda e sincera. E a doutora Meg fala que as filhas que crescem com mães distantes costumam achar que tem pouco valor e elas interpretam que a falta de amor e de carinho e de profundidade no relacionamento com a mãe acontece porque tem algo de errado com elas. Então, com frequência se tornam meninas, mulheres inseguras. Afinal, já foi comprovado, inclusive cientificamente, que a ausência emocional da mãe afeta física e quimicamente a formação do cérebro dos filhos. Então, é algo muito sério. Outro perfil de mãe que existe, que é um perfil que eu acho que a gente já viu muito nos filmes americanos, são as mães que são melhores amigas. Claro que toda mãe amorosa quer ter uma proximidade com a filha, não é esse o ponto. A doutora Meg até fala que quando a mãe dela faleceu, ela perdeu uma das melhores amigas dela. E essa relação próxima nossa com as nossas filhas é uma relação que nós desejamos ter, é claro que sim. Mas a doutora Meg pontua que existe uma grande diferença entre ser mãe e ser a melhor amiga da sua filha. Pode ser muito perigoso que a nossa filha confunda esses papéis, porque essa transição entre ser mãe e amiga da nossa filha deve acontecer lá na idade adulta. A doutora Meg fala que quando ela tiver por volta de 20 anos, já estiver morando sozinha, por exemplo, porque quando a nossa filha é jovem, incluindo o período em que ela está no ensino médio, ela precisa de segurança. E a segurança vem de você, que é a parte adulta. Você é a autoridade da relação, você é a parte adulta da relação, que irá guiá-la e orientá-la. Se uma mãe sempre age como a melhor amiga da filha, uma hora ou outra ela vai ter que lidar com os problemas de disciplina. Ela vai encontrar um conflito entre disciplinar a filha e ser amiga da filha, disciplinar a filha ou ser amiga da filha. Por isso que essa amizade mesmo, ela se desenvolve mais na vida adulta. Enquanto não se chega lá, nós somos mais mentoras e muito mais mães do que amigas. Isso é completamente natural e esperado. E eu achei muito engraçado uma parte aqui do livro em que a doutora Meg, ela fala uma coisa que eu concordo, assim, 1000%, mas que eu sei que vai ser polêmico para certas pessoas, que ela fala assim: se forem vestir calças jeans, vistam jeans de mães. E se isso fizer vocês se sentirem muito deselegantes, vistam um jeans mais justo quando forem sair com o marido e não para buscar a sua filha na escola. As filhas só querem as mães como melhores amigas depois de uma certa idade. E aí ela traz um caso aqui de uma paciente que ela teve que falou assim para ela: Doutora Meeker, é muito esquisito quando eu estou com minhas amigas e minha mãe fica ali tentando se enturmar. Quer dizer, eu amo a minha mãe. É claro que eu amo a minha mãe, mas eu não quero que ela faça parte do meu círculo de amigas. E, gente, nós podemos entender isso muito bem, né? É importante deixar que as nossas filhas lidem sozinhas com as próprias amizades e ser essa base, esse vínculo seguro, essa autoridade carinhosa, firme e presente para ela, porque quando ela precisar de um conselho, ela vai vir até nós. E é muito mais provável que ela faça isso se ela nos ver como uma autoridade madura, se ela nos ver mesmo como uma pessoa mais velha. Isso traz um respeito. Nós precisamos ter mais maturidade, ter mais idade, ter comportamentos diferentes das amigas das nossas filhas. Nós não podemos ser iguais a elas. Agora, quando a nossa filha entra na vida adulta, nós já passamos a ter uma permissão para entrar no jogo como uma amiga mesmo. Porque nesse ponto da vida da nossa filha, se isso acontecer, isso é até uma confirmação para ela de que ela atingiu também a maturidade. Vocês vão poder ser melhores amigas porque você não vai mais precisar ficar disciplinando ela, chamando a atenção dela, orientando ela. Esse trabalho você já terá feito. E a doutora Meg fala assim, que é para você pensar nisso. Porque se você esperar apenas 20 anos e agir como uma boa mãe durante esse tempo, poderá ser uma das melhores amigas da sua filha por décadas e décadas. E a doutora Meg fala que a gente pode ter certeza que é isso que toda filha espera de uma mãe. E eu não consigo discordar. Eu acho mesmo que isso faz todo sentido. E é assim que eu planejo fazer aqui em casa também. Não é uma tarefa fácil. Nós aqui só em 2 vídeos estamos falando de uma missão hercúlea, basicamente. Não é nada simples ser mãe, mas é possível com a nossa personalidade, com as nossas batalhas interiores, com as nossas circunstâncias. É possível
sermos a melhor mãe para nossa filha. Não é por acaso que Deus escolheu a sua filha para ser a sua filha. Só você pode ser a mãe dela e só ela pode ser a sua filha. Então você tem a divina providência ao seu favor. Deus quer que você seja uma boa mãe e Deus quer que a sua filha aprenda com você. Então vamos à luta. E curtam bastante esse vídeo, comentem aqui embaixo me dizendo se vocês querem continuar mais um episódio sobre essa nossa série de como criar filhas fortes numa sociedade líquida. E no próximo episódio nós podemos falar sobre os pais. Qual é o papel do nosso marido? Qual é o verdadeiro papel do pai na criação da filha? E também sobre outras questões, como a questão das telas, a questão da alimentação, a imagem corporal das nossas filhas, como ajudá-las a encontrar o equilíbrio, como ajudá-las a desenvolver uma sexualidade saudável. Enfim, gente, tem coisa boa ainda aqui que a gente pode conversar. Eu preciso saber se é algo que vale a pena eu produzir, se é algo que vocês realmente querem ver. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga sua que também é mãe de menina. Fiquem com Deus e inscrevam-se no canal caso vocês ainda não sejam inscritas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!